Eu sinto uma palavra do meu coração muito forte e diz respeito à ceia, diz respeito à Páscoa. Eu creio que todos nós sabemos que a ceia é o cumprimento da Páscoa. Páscoa no Antigo Testamento e a ceia do Senhor no Novo Testamento. As duas coisas são uma só. Mas eu tenho uma pergunta. Alguns podem ter vindo aqui hoje sem saber, sem lembrar, que nós iríamos celebrar a ceia. Outros sabiam por causa do dia do mês. Mas a minha pergunta, e é nisso que eu gostaria de trabalhar nessa noite com vocês, conversar, o que representa a Páscoa? O que representa a ceia? O que representa a ceia para a gente? Sem nenhuma crítica a nenhuma religião, mas comentando um fato, aqueles que foram católicos romanos, tinham uma forma de celebrar a Eucaristia. Você se lembra? E como é que a gente fazia? Durante a semana, a gente dava um jeito de confessar os pecados. Era assim, não? Durante a semana a gente confessava pecado e na hora da missa, aqui sem nenhuma crítica à missa ou ao catolicismo. Eu estou falando da nossa atitude. Não estou falando da Eucaristia católica, que fique muito claro. Eu estou falando da nossa atitude. Como é que a gente fazia? Confessar durante a semana, ia para a missa. Ali na missa, o padre chamava a gente, não sei se algum sabe aqui, eu estudei em seminário de padre, melhor dizendo, padre franciscano, e se tudo corresse como estava o planejamento, eu seria hoje um frade franciscano, com batina e tudo. Vocês não conhecem essa história. Na medida que a gente fosse conhecendo, vocês vão... Claro que eu não cheguei a ser um frade franciscano. Correto? Mas a gente chegava ali e não prestava atenção, não tinha nenhum foco lateral, mas todo o nosso foco era para a hóstia. E a gente chegava, ajoelhava, recebia a hóstia, voltava, assim, muito contrito para o lugar da gente e não conversava com ninguém. Então, a ceia, Eucaristia, ou a Eucaristia na Igreja Católica, era um evento particular e individual. Mas o que a palavra nos ensina é diferente disso. A Páscoa, ela fala de fechamento de um ciclo e o começo de um novo ciclo. E isso não acontece conosco somente no contexto individual. Ela acontece no contexto de uma família, acontece no começo de uma nação, acontece no contexto da igreja. Nós não podemos chegar nesse lugar e dizer assim, hoje é dia do meu ritual, eu vou comer o pão e tomar do cálice. A ceia, ainda que pareça um ritual, mas não é. A ceia é uma proclamação e, como eu disse, é o encerramento de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Outra coisa, a ceia, ela nos faz olhar em três direções, ou em três momentos do tempo. Nos faz olhar para trás e nós conseguimos enxergar ali sobre o Calvário, o nosso Jesus sendo levado para aquele lugar como um cordeiro mudo, derramando o seu sangue para nos purificar de toda maldade. Esse sangue chegou diante de Deus
e satisfez completamente a justiça de Deus. Você sabe que a palavra diz que aquele que pecar, esse morrerá. Não fala que tipo de pecado, não fala que tamanho de pecado, só fala aquele que pecar, esse morrerá. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos e pecados, como diz a Escritura, mas vindo Cristo nos vivificou pelo derramamento do seu sangue. Então nós olhamos para trás e vemos essa coisa cruenta, terrível. Uma coisa que nos dá pavor, um ser humano que não fez nada de mal com qualquer pessoa na face da terra, fazendo bem, como diz a Escritura, andando por todos os lugares fazendo um bem, e nós o tomamos e o levamos à cruz, e nós o matamos com os nossos pecados. Eu queria que você olhasse para trás, não aqui, mas olhasse para trás, há 2000 anos atrás, e conseguisse ver o cordeiro mudo, sem defeito, completamente inocente, morrendo por você e morrendo por mim. Era eu quem deveria estar ali. Estou me lembrando de uma cena, daquele filme A Paixão. Na hora da crucificação, na hora de bater os pregos, eu não sei se você sabe, que o Mel Gibson, que foi o diretor, o produtor daquele filme, ele disse: sou eu quem deve bater os pregos, porque eu matei o meu mestre. E aquelas mãos que se vê batendo aquele prego, são as mãos do Mel Gibson. Ele assumiu que ele matou o Senhor Jesus. E, meu amado, nós não somos melhores que Mel Gibson. Nós não somos melhores que os judeus. Nós não somos melhores que os romanos. Porque ele morreu, porque eu pequei. Você pensa assim também? Você pensa assim também? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Completamente inocente. Completamente puro. Um cordeiro, sem mancha nenhuma, foi levado para aquele lugar terrível. Um lugar que era chamado de caveira. Foi para aquele lugar que o nosso amado mestre foi levado. Nós precisamos olhar também para o presente, esse momento, e celebrar a ceia com uma profunda gratidão, porque estávamos mortos e Ele nos vivificou. Se habita em nós o Espírito daquele que levantou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo vivificará os nossos corpos mortais por meio do Espírito que em nós habita. Quem fez essa obra foi o Senhor, na pessoa do Espírito Santo. Olhamos para esse momento, e eu tenho confusões no meu coração a respeito desse momento. Eu tenho sentimentos contraditórios, que ao mesmo tempo que olho para trás e fico profundamente triste com esse momento tão terrível, e um momento tão terrível que o sol escureceu. Momento tão terrível quando o pai abandona o seu filho, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E Jesus se fez pecado por nós. Ele orava: se possível, passa de mim esse cálice. E de que cálice ele está falando? Ele não está falando dos nossos pecados, porque ele havia se preparado 33 anos se preparando para aquele momento. Mas eu creio que o cálice do qual ele estava falando era o cálice daquele momento, quando Deus voltava o seu rosto, porque ele não podia ver o seu filho sendo tratado daquela maneira, podia ver o pecado que estava ali crucificado na cruz. E esse momento é o momento que fere profundamente ao coração do Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos olhar também para frente.
Porque um dia, amados, nós vamos nos assentar com Ele. Você se alegra com isso, não? Nós vamos nos assentar com Ele. Quando Ele voltar, nós veremos a Ele como Ele é. E nós seremos como Ele é. Ele nos aguarda para tomarmos um vinho novo, um pão novo, uma ceia nova. A ceia, como eu disse, é um fechamento de um ciclo. A primeira Páscoa foi um fechamento de um ciclo. Que ciclo que foi fechado naquele dia? O povo que era escravo. Um povo que não tinha autonomia. Um povo que não determinava para onde gostaria de ir. Em uma noite, aquele povo foi liberto. E se fechou um ciclo. E começou um novo ciclo. Amados, a ceia é assim. Hoje, você pode deixar Deus começar um novo ciclo na sua vida. Eu quero lhe dizer que não é Deus que determina isso. Somos nós que determinamos. Somos nós que dizemos, Senhor, eu quero. Eu acho que quero é fraco. Eu preciso viver um novo tempo, uma nova vida. Você também precisa, não? Eu preciso, irmãos. Eu preciso. Eu preciso de uma mudança completa na minha vida. Eu preciso de uma mudança completa nos meus pensamentos. Eu preciso de uma mudança completa nos meus ideais. Eu quero fazer 100% a vontade dEle. 100%. Não é porque eu tenho medo do inferno. Eu não tenho medo do inferno. Mas é porque eu quero agradar o coração dEle. Eu quero honrar o seu nome. A Páscoa foi uma resposta de Deus ao clamor do povo. O povo estava embaixo de cativeiro, sofrendo terrivelmente. E o Senhor conversando com Moisés, disse assim, Moisés, eu ouvi o clamor do povo. Interessante que o povo não estava orando. Eu digo, amados, que Deus ouve até a oração que não é feita. Você sabe daquele sentimento indefinido que muitas vezes toma o nosso coração e que a gente não sabe o que a gente quer, mas há um clamor surdo dentro de nós, buscando algo novo, que nós não experimentamos, nós não conseguimos definir, mas o nosso coração anseia por um tempo novo, sem saber que tempo é esse. Isso é uma oração sem palavras. E você faz essa oração quando você deixa esse gemido crescer dentro de você. E eu lhe digo com toda certeza, Deus está escutando. A ceia é a resposta do clamor de um povo. Deus se moveu. Deus se moveu. E disse, fala para esse povo, Moisés, separar um cordeiro à tardezinha. À meia-noite vocês vão comer esse cordeiro. O que a Páscoa nos diz? A Páscoa nos diz, amados, que aquilo é o início de um novo tempo. É o início de uma nova história. Vocês se lembram? Eu não vou pegar todos os detalhes, nós não vamos ter tempo. Mas você se lembra que eles tomam o sangue do cordeiro e põem na porta. Se você passasse naquela noite pelas ruas, você ia ver portas com sangue e portas sem sangue. Hoje também é assim. Hoje também é assim. Há pessoas que não experimentaram o poder libertador do sangue de Jesus. Há pessoas que ainda não sabem que o Senhor lhes perdoou, que elas não precisam mais ir para o inferno. Mas
você iria olhar para as portas e dizer: aqui está um povo, que é irmão daquele povo que mora naquela outra casa, que é irmão daquele povo que mora na outra casa, que é irmão daquele povo que mora em outra casa. Ou seja, o sangue na porta nos dá uma nova identidade. O sangue na porta nos dava consciência de que hoje nós somos uma nação, e a nação santa. Você precisa tomar este pão, tomar esse cálice, proclamando isso. Eu faço parte de um povo não mais escravo, mas um povo livre. Você precisa proclamar esta verdade. A Páscoa também determina um novo tempo. Nunca mais as coisas seriam as mesmas. Nunca mais. Como eu falei, um povo que estava sob o jugo de Faraó, não mais estaria sob o jugo de Faraó. Agora estaria sob o cuidado do Deus eterno, bondoso, generoso, maravilhoso como Ele é. Sai de uma situação de chicote, sai de uma situação de fome, sai de uma situação de trabalhar no sol dia após dia e entra na sombra do Altíssimo. É o novo tempo. Hoje, se você quiser, você começa um novo tempo. Se você quiser. Amados, como eu gostaria que essa palavra chegasse ao seu coração. Como eu gostaria que seu coração se abrisse para perceber o que está diante de nós nesta noite. Como eu rogo ao Espírito Santo que mostre a você que a partir de hoje tudo vai mudar. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para mudar a nossa história. Você não precisa viver a velha história. Você não precisa mais temer a velha história. Porque nós temos uma nova história. A Páscoa fala do novo tempo, de um novo momento. Será que você percebe isso hoje à noite? Se você quiser, você pode elevar um pouco, sair um pouco da sua cadeira e flutuar num outro nível onde o Senhor está, para você contemplar esse novo tempo. A ceia traz uma consciência, ou uma nova consciência, de que você agora tem uma outra família, a família de Deus. Não mais escravos, não mais peregrinos, não mais servidores, mas somos agora concidadãos dos santos. Somos da família de Deus. E o chefe da família não é outro, senão o nosso Pai eterno. Você tem essa consciência de que a Páscoa faz todo esse movimento? A Páscoa também, ela traz uma vinculação, ela mostra para nós que nós não estamos mais sozinhos. Uma das coisas tremendas que Deus fez conosco foi nos incluir numa família. Amém? Eu não estou falando da sua família nuclear, eu estou falando da família de Deus. Nós somos irmãos, nascidos de novo, fazemos parte do povo de Deus. Não somos órfãos, não somos abandonados, não somos jogados, nós fomos achados por Ele. Ele nos trouxe do cativeiro, nos levou para dentro da sua casa e nos deu roupa nova. Não mais veste de cinza ou de angústia, mas veste de alegria, veste da justiça de Deus. Temos uma nova veste. E quem olha para nós, vê a justiça de Deus operando em nós. Somos um povo justo, somos um povo justificado, somos um povo que será glorificado quando o Senhor se manifestar. Amado, olhe que herança tremenda.
Olha que futuro tremendo Deus tem para nós, tudo a partir da Páscoa. Então a Páscoa não é só um acontecimento mensal, a Páscoa é uma mudança total nas nossas vidas, se nós quisermos. A mesa está aí, o convite está aí, a proposta está aí. Eu só preciso dizer sim, Senhor, eu quero, mais que eu quero, eu preciso. A Páscoa também, ela traz uma consciência de peregrinos. Você sabe aquele povo que anda nas estradas, que não tem rumo? Nós não somos mais assim. Por outro lado, nós somos assim. Nós não somos assim porque Deus não nos jogou nas estradas da vida. Nós somos assim, peregrinos, porque nós não pertencemos a este mundo. Você não pertence a este mundo mais. O mundo não tem mais nenhum direito na sua vida. Eu gosto muito de uma frase de Neemias, quando Sambalá, Gesem e Tobias vieram pressioná-los para que não construísse os muros e que o sacrifício pudesse ser restaurados. E ele olha para os homens, Sambalá, Gesem e Tobias, e diz assim: vocês não têm parte, nem direito, nem memorial nesse negócio. O mundo não tem parte na nossa vida. Satanás não tem parte na nossa vida. Ele não tem mais nenhum direito em nossa vida. Jesus um dia, com seus discípulos, vendo que o inimigo estava chegando, ele diz: vamos-nos daqui, porque ele, o inimigo, não tem nada em nós. Mas quem define isso é você e eu. Quem define isso somos nós. Ou Satanás tem lugar na nossa vida, ou o Senhor tem lugar na nossa vida. E a ceia proclama esta verdade: eu sou peregrino na terra, mas eu sou participante da cidade que desce dos céus. Eu não sou cidadão daqui. Cidadão significa participante de uma cidade. A nossa cidade não é Cascavel. A nossa terra não é o Brasil. Nosso estado não é Paraná. Nós somos da nação de Deus, a nova nação. Você tem consciência disso? Eu gostaria muito que ao vir aqui à frente, você viesse com esse coração: eu não sou daqui, porque o Senhor cortou todas as minhas raízes com este mundo. Eu não recebo mais a minha seiva de baixo. A minha seiva, a minha vida vem do Senhor. Eu me alimento com as coisas que vêm do céu. A ceia responsabiliza o cristão a viver uma vida sem fermento. Quando eles matavam o cordeiro, eles tinham as ervas amargas e tinham pão sem fermento. Cordeiro, você sabe o que representa. As ervas amargas falam de uma vida sem pecado, que a partir dali termina. E o pão fala de um pão que desceu do céu, completamente sem pecado, e que agora nós fazemos parte desse pão. Paulo diz assim: conquanto somos muitos, nós somos um só pão. Nós somos um só pão. Assim como Cristo foi dado como alimento para os povos, nós hoje somos o alimento dos povos. Somos sal e luz. Temos consciência da nossa responsabilidade. Tem um detalhe, que o cordeiro tinha que ser assado. Ninguém podia comer dele cru ou cozido, era assado. Isso fala de uma vida completamente queimada pelo Espírito Santo. Isso fala de uma vida que está dentro do fogo do Espírito Santo. A palavra diz que João Batista, falando sobre Jesus Cristo, ele diz: eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim que vos batizará
com Espírito Santo e fogo. Fogo fala duas coisas. Fala de algo que vai purificar a nossa vida, mas fala também de sofrimento. Fala também de sofrimento. A palavra nos exorta a sairmos da cidade, irmos para fora da cidade, com o cordeiro que foi morto fora da cidade, para nos identificar com ele. Nós não somos cidadãos de nenhuma cidade aqui, por isso nós saímos com ele para fora das portas da cidade, das cidades daqui, e participamos de um novo povo, uma nova família. Quem podia participar da Páscoa? Somente aqueles que foram identificados com a morte do Cordeiro. O Senhor falou que se tivesse algum estrangeiro na casa, ele poderia também participar. O Senhor falou que se algum escravo quisesse participar, ele também poderia, com uma condição: a circuncisão. A circuncisão. A circuncisão era um ritual que se fazia no órgão masculino, quando limpava o órgão masculino, e agora dizia que a pessoa que ela iria gerar, o que saísse dela, era algo santo, dedicado a Deus. Nós somos esse povo que foi circuncidado, não por mãos humanas, fomos circuncidados pela própria mão do Senhor, pelo batismo. Pelo batismo. Quando você desce nas águas, você é circuncidado. Toda sujeira sai de você, e tudo que você vai produzir a partir de agora é produto do Espírito Santo na sua vida. A ceia fala disso, amados. Assim como precisava de um sinal físico e externo, assim também nós precisamos desse sinal físico e externo, que é o mergulhar nas águas e se levantar para viver novidade de vida. O batismo é o que nos faz entrar nessa nação santa. É pelo batismo que você faz isso. No reino de Deus não existe naturalização. Vamos dizer que você está aqui nessa congregação há quantos anos? 10 anos? 15 anos? Aí você olha para o seu tempo de igreja e fala assim: eu vou pedir minha cidadania. Vou pedir minha cidadania. Tenho tanto tempo aqui que eu já tenho direito. Amados, não é pelo tempo de vida que a gente ganha a cidadania. É por morte e ressurreição. A gente morre no império das trevas e nasce no reino da luz. E você sabe quando acontece isso? Quando você desce as águas. Ali você morre. Quando você sai das águas, você sai participando de uma nova nação, de um novo povo, de uma nova família. O novo corpo é a igreja, que é o corpo vivo de Cristo. Tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria que você abrisse comigo em João 6. Eu queria mostrar o que é que acontece na vida daquele que participa do corpo de Cristo. Em João 6, tem algumas promessas. João 6,33. Nós lemos aqui no começo Mateus 6,33. Nós vamos ler agora João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e faz o quê? E dá vida ao homem. Quando você participa da vida do Senhor, você recebe vida e vida dele. É uma nova vida, é uma vida poderosa, é uma vida abundante, é uma vida cheia do gozo do Senhor, é uma vida cheia de alegria e justiça no Espírito Santo. Queridos, é isso que Deus tem para você. Se você vive uma vida de tristeza, se você vive uma vida de abatimento, se você vive uma vida de prostração,
Se você vive uma vida frustrada, o Senhor convida você para comer dele, para que você tenha vida e vida em abundância. Esse é o convite. Amado, João 6 é o capítulo do escândalo. É o capítulo do escândalo. Por que eu chamo João 6 de o capítulo do escândalo? Porque Jesus estava conversando com um povo que sequer podia tocar em cadáver. Se ele tocasse em cadáver, ele se tornaria impuro e teria que fazer um ritual para ser purificado. E o que é que Jesus fala aqui, amados? Ele diz: você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele falava, eu repito, a um povo que sequer podia tocar num cadáver. E qual é a proposta de Jesus aqui, amados? Como é o nome desse ato? Canibalismo. Que escândalo! Que escândalo! Mas está escrito, para os judeus, o evangelho é escândalo. Para os gregos, é loucura. Porque o grego é cheio de lógica. E o judeu é cheio de ritual. E um deles é não comer carne sacrificada, não tocar em cadáver. E Jesus faz um convite desse. É um convite que define a vida. A ceia define a nossa vida. Quando a gente celebra a ceia, a gente está dizendo: eu faço parte de um povo, eu não sou mais solitário, eu não ando mais ao léu, eu não ando sem rumo, eu faço parte do corpo e eu tenho a vida de Cristo. Meu amado, tudo isso está à nossa disposição. Nós não precisamos viver uma vida mesquinha. Nós não precisamos viver uma vida raquítica. A mesa está posta diante de nós, inclusive na presença dos nossos inimigos. Quem se encontra com o inimigo perde a fome. Mas Jesus está dizendo que ainda que você esteja diante do inimigo, Ele prepara uma mesa para você e para mim, na presença dos nossos inimigos. João 6,35, ele diz que aquele que comer de mim, e jamais o quê? Jamais terá fome, e jamais terá sede. Ele não está falando que a partir de agora você não precisa tomar água. Ele não está dizendo que a partir de agora você não precisa mais comer. Mas eu lhe digo o seguinte, que quem come de Jesus não tem mais fome do mundo. Quem come de Jesus não tem mais sede das coisas do mundo. Tem um amigo muito querido nosso, que diz que quando você se entrega a Jesus Cristo, você é estragado para o mundo. Você não dá mais certo lá. Você não se encaixa mais lá. No dia seguinte, a minha conversão, no dia seguinte, ao que eu fui salvo e batizado com o Espírito Santo, eu ainda tinha um encontro com uns amigos, para ir num clube, um clube bem ruim, combinava com a gente. E eu cheguei no clube, bebida, tudo na mesa, e eu olhei para aquilo, eu já não me sentia mais parte daquele negócio, eu não pertencia mais àquilo, e eu deixei de ter fome daquelas coisas, eu deixei de ter sede daquelas coisas. Hoje a minha fome é fome de Deus e sede de Deus. Nada mais lhe satisfaz, nada mais ocupa o lugar que hoje está cheio de Jesus Cristo. Versículo 37, olha que promessa: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Você sabe por que você está hoje à noite aqui?
Porque o Pai lhe trouxe. Você não ouviu, mas Ele falou para você assim: vamos hoje estar junto, porque hoje nós vamos celebrar a ceia. E você veio. Talvez você tenha percebido, talvez não, mas você está aqui. E quem lhe trouxe foi o Senhor. O Senhor lhe convidou não só para esse momento, o Senhor lhe convidou para estar com Ele. E sabe qual é o bom, qual é o bonito, qual é o máximo disso? E o Pai não o lançará fora. Jesus não nos lançará fora. Amém? Está tranquilo quanto a isso? Você sabe o que aconteceu? Deus pegou você e pôs dentro da mão de Jesus Cristo. Ele apertou bem apertado. E o Pai veio e pôs a mão dele em cima da mão de Jesus. Eu pergunto, quem pode tirar você desse lugar? Nem a morte, nem os anjos, nenhuma potestade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro separará você do Senhor. Ah, mas você vai continuar em pecado? Não, não. Como é que você pode continuar no pecado se você já morreu para o pecado? O pecado já não tem domínio sobre nós. O Senhor anulou a força do pecado sobre você. Antes, pecar era uma obrigação. Hoje, pecar é uma opção. Antigamente, você não resistiria ao pecado, porque você e eu éramos escravos do pecado. Mas foi para a liberdade que o Senhor me libertou. E o pecado já não tem poder sobre mim. E quando Satanás vem contra mim, eu que estou sujeito a Deus, eu resisto a Satanás e ele vai fugir de mim. De modo nenhum lançarei fora. Meu amado, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqueles que foram dados por Deus a Jesus, esses estão seguros nele. Amém. Ainda que você caia, o Senhor vai levantar você. Ainda que você caia, Deus vai tomar você pela mão e vai fortalecer os seus joelhos, vai levantar seus braços, vai iluminar de novo os seus olhos. Isso é o que Deus faz com você e comigo. João 6,50 diz assim: este é o pão que desceu, ou que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça, não morre mais. Você sabia, não? Não morre mais. Ainda que você morra, você não morrerá mais. Meu pai na fé dizia: quem nasce uma vez só, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre só uma. Se você só nasceu da carne, eu não vou falar de você. Vou falar de outra pessoa que não está aqui, porque não é o seu caso. Se a pessoa somente nasceu da carne, ela vai morrer fisicamente e vai morrer por toda a eternidade. Mas se você nasceu da sua mãe, e se você nasceu da água do Espírito, você só vai morrer uma vez. Se morrer. Porque Jesus pode vir antes. É por isso que Paulo, olhando para a morte, diz assim: tragada foi a morte pela vitória. E aí ele tripudia:
Aí ele põe o pé no peito da morte e diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão, ó morte? Porque você foi derrotada na cruz de Cristo. A morte foi vencida. É isso que você proclama quando você participa da ceia. Por isso que eu lhe digo que a ceia não é um ritual, é um acontecimento, é uma mudança de vida, é o fechamento de um ciclo e o começo de uma nova história. É Deus quem escreve a nossa história. O versículo 51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ah, que coisa tremenda. Não mais morte, não mais dor, não mais tristeza, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Que promessa! Hoje nós choramos. Hoje nós choramos. Mas nós seremos consolados por aquele que vive e reina eternamente. Mas ele diz assim: quem comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aqui você pode pensar em carne em 3 dimensões. Primeira dimensão é a própria carne, o próprio corpo de Jesus, que foi maltratado, foi moído, foi chicoteado, foi perfurado. Mas também a carne de Cristo é o seu corpo que está vivo na face da terra. Essa carne você tem que comer. Você come de Cristo diretamente, mas você come da carne, que é o povo de Deus. E a terceira forma da gente pensar em carne é a própria celebração da ceia. Essas 3 dimensões: o próprio corpo de Cristo, o povo de Deus, que é o seu corpo, e o pão que nós vamos repartir hoje. Sexta promessa: aquele que come dele tem a vida eterna. Por favor, presta atenção no tempo do verbo. Aquele que come dele tem. Não é teria, não é terá, tem a vida eterna. E por causa disso, eu ressuscitarei no último dia. Se eu fosse pensar com a lógica, eu escreveria: aquele que comer de mim, eu ressuscitarei no último dia e ele terá a vida eterna. Mas não foi assim que Jesus falou. Quem come dele, a vida eterna já entra em nós. E nós já andamos nessa vida finita com a eternidade no nosso coração. Nós já somos eternos. Você é eterno, não? Você já é eterno, porque você comeu de Jesus Cristo. E aí eu pergunto a você: qual é a força que a morte tem sobre aquele que é eterno? É por isso que eu falo para os irmãos: quando você estiver assim perto de morrer, ou depois que você morrer, que você perceber que as pessoas estão levando você lá para o cemitério,
Quando você sentir que tem um negócio sobre você assim, todo fechadinho, e você está descendo e não é no elevador, fica tranquilo, que a vida eterna vai tirar você daquele lugar. A vida eterna é a semente poderosa que produz vida em nós. Será que você pode falar? Eu tenho a vida eterna e eu serei ressuscitado no último dia. Leia João 6 e proclama as verdades deste texto, porque são verdades, não são verdades filosóficas, não são verdades de uma doutrina, mas é a verdade que transforma, é a verdade que muda a vida, é a verdade que faz um rebuliço na nossa vida, é uma verdade que nos leva até a deixar as coisas boas para vivermos as coisas melhores. Meu amado, é isso que você vai proclamar ao participar da ceia nesta noite. É isso que você vai proclamar. Eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça. E deixa o Espírito Santo lembrar você as coisas que tocou mais profundamente em você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo avivar o que precisa ser avivado. Eu tenho certeza absoluta que algumas dessas verdades que foram faladas aqui, algumas delas falaram poderosamente no seu coração. E eu quero que você ore sobre isso. Ore sobre isso, em nome de Jesus Cristo. Ore, Catalama.